convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em Romanos 8. Nós leremos hoje os versículos 35 a 39 e a temática de hoje: nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu trouxe também aqui nos slides e os irmãos, se quiserem, podem acompanhar comigo também a leitura nos slides. O texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, aleluia. Que texto maravilhoso. Que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de ler um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Esse texto, de fato, tem abençoado irmãos de todos os séculos. Em todos os séculos, muitos comentadores, pastores, cristãos têm se apegado às verdades desse texto e, de fato, louvado ao Senhor pela clareza do consolo e do conforto do amor de Cristo que nesse texto está. Esse texto realmente Paulo escreveu. Claro, tudo que Paulo escreveu está na Bíblia, é inspirado, mas aqui ele recebeu uma inspiração extra, podemos dizer assim, porque as palavras ditas por ele aqui, em todo esse capítulo 8, são de forma a consolar o nosso coração de uma maneira extraordinária. Não há quem leia que não sinta este amor maravilhoso do Senhor para conosco. E nós precisamos compreender o que está sendo dito aqui. E eu quero começar com uma pergunta para mexer com as nossas mentes um pouco, para refletirmos, para que a gente possa compreender o que Paulo está falando aqui. A pergunta é essa daí: eu sei que Deus me ama, mas continuará a me amar? Existe, logicamente, duas possibilidades de resposta a essa pergunta. A primeira possibilidade de resposta é esta: se Ele me ama por causa daquilo que faço, por meus méritos, pelo que eu sou, não há garantias nenhuma de que Ele continuará a me amar. Se a base do amor de Deus está no que eu faço, porque eu sou bom, porque eu sou um bom filho, não existe garantia nenhuma que Deus continuará me amando, porque não há garantias da minha bondade, porque eu não sou bom, eu sou pecador. Entenderam? Agora, se Ele me ama por causa de sua livre e soberana vontade, isso é um jeito bonito de dizer, porque Ele quer. Se Ele me ama porque Ele quer, porque Ele decidiu, porque Ele me escolheu, livre e soberana vontade, e pagou o preço infinito para me resgatar, nada pode me separar deste amor. E vai além, nada pode me separar deste amor. E este amor dele vai fazer com que eu viva conforme a vontade dele, praticando aquilo que eu deveria de fato praticar como um cristão. Porque é um amor que transforma. O amor de Deus, ele nos vivifica, ele nos transforma. Eu quero ilustrar isso daqui contando uma história que aconteceu comigo ainda no período do seminário. Me foi exigido, não apenas a mim, mas aos meus colegas de seminário, fazer uma pesquisa em algumas igrejas, perguntar algumas coisas para alguns pastores ou líderes dessas igrejas, justamente para a gente fazer uma comparação entre o que essas igrejas pensam e o que nós pensamos. Isso é uma pesquisa de campo, é um trabalho de campo, o seminário tem disso. Então eu fui, não vou mencionar a igreja, claro, mas os irmãos podem identificar
em várias ramificações do cristianismo essa ideia. Eu fui numa igreja, conversei com um obreiro logo após o culto, participei de todo o culto ali, e eu perguntei para ele várias coisas, mas uma das coisas que eu perguntei é: você tem certeza da salvação? Aqui na igreja tem como ter certeza de que você é salvo? E ele me respondeu da seguinte forma, e essa resposta foi a única que eu lembro, porque essa foi marcante. Ele me respondeu: olha, hoje eu estou salvo, mas amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou aqui praticando as boas obras, no culto e tudo mais, mas amanhã eu posso não estar. Então amanhã eu posso não estar, depois eu posso estar. Eu não respondi nada para aquele pastor, não refutei, não falei que isso não era bíblico, nada disso. Mas eu saí com um sentimento de desespero. Como que alguém pode ter paz em Cristo que excede todo o entendimento, com essa dúvida cruel de que hoje está, amanhã não está, depois pode estar, depois pode não estar, e de repente, por um deslize, antes da sua morte, desvia do Senhor e acaba caindo no inferno? É uma insegurança tremenda. Por quê? Porque a continuidade do amor de Deus está naquilo que o homem faz e não naquilo que Deus é. Então não há garantias nenhuma. Agora, claramente, isso não é a palavra, isso não é o que a Bíblia ensina, isso não é o que a palavra do Senhor nos ensina. E a prova é esse texto que nós acabamos de ler de Romanos 8. Mas não apenas em Romanos 8. Por exemplo, eu trouxe uma citação de Jeremias no Antigo Testamento, falando da eleição de Israel, do povo do Senhor, aonde o Senhor apareceu ao profeta, e se referindo ao povo, e disse: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Se os irmãos observarem, o amor de Deus é amor eterno. O que significa um amor eterno? É um amor que não tem fim. Então a garantia que Deus nos amará para todo fim, em todo tempo, até o fim, e o fim aqui é sem fim, é porque o amor dele é eterno. E por bondade ele nos atrai a ele. Esse amor muda as nossas vidas radicalmente. Aleluia. Então nós entendemos que essa é a questão que Paulo está tratando nesses versículos finais de Romanos capítulo 8. E ele inicia com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta nós já meditamos um pouco na semana passada, e você pode conferir depois no YouTube o sermão da semana passada se você perdeu, porque nós vimos 5 certezas que os verdadeiros cristãos, os salvos, têm. E uma das certezas é que nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Por isso que eu já falei, mas por vários outros motivos que Paulo já falou na Epístola de Romanos. Aqui eu tentei trabalhar algumas vezes que Paulo fala sobre amor a Deus, ou o que o amor de Deus gera em nós na Epístola de Romanos. E a primeira coisa que nós vemos lá em Romanos 5 é isso. Antes ele falou que ele é apóstolo por causa do amor de Deus. Então o apostolado de Paulo vem pelo amor de Deus. Agora aqui em Romanos 5, um texto maravilhoso, nos é dito que este amor foi demonstrado e provado na cruz. É um versículo muito conhecido, que é dito: pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova. É uma prova real, concreta. Não é algo contemplativo, não é algo só no discurso. Ele não chegou e falou: eu amo você, e não fez nada. Ele deu a prova, ele fez algo. Ele enviou o seu filho, ele não poupou o seu próprio filho na cruz. Nós falamos sobre isso na semana passada. Então, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Romanos 5 também nos é dito que este amor de Deus é derramado em nossos corações. E é derramado e nos ajuda a perseverar mesmo em meio às tribulações. Então aquela história de que Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da maneira que eu quiser, eu não vou perseverar porque Deus já me ama e não tem nada que pode me afastar do Senhor. Não é um discurso cristão. Porque aonde quer que Deus ame, transforma vidas. E aquele que Deus realmente ama, ele irá perseverar. É isso que é dito lá em Romanos 5:5. Nós também temos Romanos 8:28, que diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam
a Deus. Então o amor de Deus, ele transforma a tal ponto que faz com que nós amemos. Ele nos amou primeiro, mas o amor dele por nós faz com que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Deus se torna prioridade em nossa vida. É o primeiro pensamento. Nós priorizamos o culto devocional diário, pessoal, individual, os nossos momentos devocionais. Nós priorizamos o culto no lar. Nós priorizamos o culto comunitário, porque o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu e disse: não deixem de congregar, vão participar semanalmente da ceia do Senhor, do culto. Isso é priorizar a Deus acima de todas as coisas. É isso, é quando eu dedico ao Senhor todos os meus dias. O que mais? O amor que nos faz sofrer por Cristo e até morrer por sua glória. Nós vamos ver isso mais adiante. Então esse amor, ele nos impulsiona até sofrer e morrer por Cristo. E por fim, um amor que nunca deixará de nos conduzir com segurança até a glória final. E nós vimos isso, aqueles a quem Deus amou, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e também os glorificou, irá glorificar. Então o amor nos conduzirá até a glória final. Aleluia. Bom, então nós já vimos algumas coisas, inclusive desse texto que nós vamos meditar agora. Como que nós podemos entender essa verdade maravilhosa que nada pode nos separar do amor de Cristo? Nesse texto, essa ênfase maravilhosa que Paulo está dando, nós podemos entender em 2 pontos. Esse texto pode ser dividido em 2 pontos. O primeiro ponto é que os sofrimentos por causa da fé não podem nos separar do amor de Cristo. No primeiro versículo que nós estamos meditando, versículo 35, é dito: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aqui nós temos uma lista de 7 dificuldades, de 7 tribulações, de 7 coisas que podem nos afligir, 7 possibilidades de coisas que podem nos separar. Paulo está fazendo uma lista, ele pergunta: quem pode nos separar? E ele coloca uma lista primária de 7 coisas que poderiam nos separar. Mas claro, a conclusão de Paulo é que os verdadeiros cristãos nunca serão separados do amor de Cristo. Agora, se nós meditarmos bem nessas 7 coisas que ele lista aqui, essas 7 coisas nos vêm por causa da fé. Paulo está dando uma ênfase inicial, e depois no segundo ponto nós vamos ver que ele vai generalizar, mas essa ênfase inicial aqui não é em qualquer tribulação, em toda a tribulação, é a tribulação que nós passamos enquanto humanos, mas ele está destacando aqui tribulação, angústia, perseguição, que o cristão sofre pelo simples fato de ser cristão. É o sofrimento que vem porque você um dia disse que eu sou de Cristo, eu não sou do mundo, eu não sou de Satanás, o meu coração pecaminoso não me domina, e aí o sofrimento vem porque o mundo quer te perseguir, Satanás quer te perseguir, o seu coração pecaminoso quer guerrear contra você. Então é esse sofrimento, tribulação, angústia, perseguição. É a primeira, agora o primeiro grupo aqui é uma tríade. Podem denotar todas essas pressões e aflições que são resultantes desses agentes do pecado: o mundo hostil, o seu coração e Satanás. Quando ele cita fome, nudez, a falta de comida e a falta de vestimenta, também advém do sofrimento que o cristão sofre. Ele é perseguido e ele pode até passar fome por causa do evangelho. No livro de Apocalipse nós vemos muito isso acontecendo. Os irmãos que estudaram comigo o livro de Apocalipse, no curso que eu dei, inclusive está todo online também, nós temos um acervo aí online extraordinário. Então nesse curso eu enfatizei que os cristãos da Ásia Menor, que estavam sendo fiéis no evangelho, eles estavam passando por dificuldades econômicas, fome. Por quê? Porque eles não estavam participando dos sindicatos comerciais idólatras da época. E por causa disso, da fidelidade ao Senhor, por dizer que só Cristo é Senhor e César não é Senhor, César não é Senhor, só Cristo é Senhor. Nós estamos debaixo da autoridade de um rei eterno, imortal, e não debaixo da autoridade de governantes humanos. Só Cristo é o nosso rei.
E eles falavam isso, e por isso passavam fome. E João fala a esses irmãos: continuem fiéis até a morte, porque vocês receberão a coroa da vida. Olha que coisa que difere hoje. Muitas pessoas pensam, se é para passar fome, se é para passar necessidade, eu prefiro negligenciar os ensinamentos do Senhor, eu prefiro mentir, eu prefiro sonegar imposto, eu prefiro fazer coisas erradas, porque não tem como eu passar fome, eu tenho que me importar comigo primeiro. Esse papo de passar fome, necessidade por Cristo, é outro tempo. Que distância estamos? Nós idolatramos o dinheiro, o consumismo. As pessoas não vêm à igreja porque não querem gastar combustível, porque precisam pagar a Netflix, a internet, etc. e tal. Vaidade. Agora, esses irmãos passavam fome e nudez por causa do Evangelho. João nos mostra isso. Todas as escrituras mostram isso. E mais, perigo e espada. Não é só fome e nudez. Eles também passavam por causa da fé. Perigo e espada. Eram mortos. Talvez ao escrever essa epístola a Roma, Paulo já estava prevendo ou já estava iniciando ali em Roma a perseguição de Nero. E quando Paulo escreve, alguns irmãos talvez já tinham sido mortos por Nero em praças públicas. Já falei isso várias vezes aos irmãos, que os cristãos eles eram queimados como tochas em praças, nas ruas, para as pessoas verem. Mais adiante foram jogados no Coliseu para leões comerem. Os cristãos foram açoitados, perigo e espada. Até a morte eles sofriam, e sofriam por causa da fé. O que Paulo está nos mostrando aqui é que o cristão ele deve estar disposto até ao martírio. Esse é o teste definitivo da sua fidelidade à fé cristã. Agora, mesmo que venha morrer, mesmo que venha passar por tudo isso, o verdadeiro cristão não se afastará do Senhor. E essa ênfase aparece logo em seguida, quando ele diz que nós sofremos por amor de Cristo como ovelhas ao matadouro. Talvez você possa perguntar, mas será que isso não mostra que Deus não nos ama? Ao contrário, não é isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou exatamente que iríamos passar sofrimentos. Meus irmãos, esse texto de Romanos não tem como se encaixar na agenda da teologia da prosperidade, no discurso da teologia da confissão positiva, de que você não passa por problema, que você não vai passar, se você é crente, tudo vai dar certo, você não vai ter problema algum na sua vida. Não, esse discurso não é bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Um texto que eu cito muito, Mateus 5,10, bem-aventurados. Nós vamos estudar esse texto mais profundamente na série de outubro, vamos iniciar no primeiro domingo de outubro. Bem-aventurado, muito felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nas escrituras sagradas sempre há uma relação. Se você sofre por Cristo, você receberá a glória com Cristo. Se você sofre e é perseguido, você recebe o reino dos céus. Então não é falta de amor de Deus, ao contrário, é amor e bondade de Deus, porque Ele sabe que esse mundo aqui vai ser condenado, e por mais que você sofra nesse mundo, o que te espera na eternidade é o galardão. Agora o que você quer? Você quer o bem-estar nessa terra ou o galardão nos céus? Muitos cristãos estão preocupados com o bem-estar aqui, desse mundo que vai ser queimado. E esses cristãos ditos serão queimados juntos. Agora, se você espera o galardão no céu, aí você está vivendo o verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque nós sofremos por amor de Cristo. Olha só como esse texto nos mostra, no versículo 36, que o sofrimento para o cristão, ele é contínuo e ele é inevitável. Olha como está escrito. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui, o apóstolo Paulo, ele cita um salmo, Salmo 44, 22, exatamente o versículo 22, é exatamente esse versículo que ele citou. Se você voltar lá na sua Bíblia, você vai ler exatamente as mesmas palavras. E ele cita esse salmo quando Israel estava sendo perseguido.
É um salmo que foi composto para falar que Israel estava passando por aflição, não porque havia abandonado o Senhor, não porque estavam sendo infiéis, mas eles estavam sofrendo por amor a Yahvé, porque eles estavam sim sendo fiéis ao Senhor, e por causa da sua fidelidade ao Senhor, o sofrimento veio sobre Israel. Então o salmista diz: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Às vezes, em algumas versões, diz a morte o dia todo, e todos os dias. A ideia aqui não é só todos os dias, uma vez por dia, é todos os dias, o dia todo. É continuamente, como o Senhor Jesus o é. A ideia da ovelha para o matadouro. Em algumas versões traz a ovelha para os seus tosquiadores. Ok, pode ser matadouro, pode ser o tosquiar também. O tosquiar é quando tira a lã. E entendam, se nós entendemos bem essa figura da ovelha ao tosqueador, a ovelha ela tem que ir calada, muda ao seu tosqueador, porque quanto mais ela se remexe, quanto mais ela briga, quanto mais ela pula, mais ferida ela sai, porque a tosa vai machucá-la. Então, como Cristo foi, ovelha muda, entregue à morte, nós também cristãos, continuamente somos entregues à morte. O sangue dos cristãos é o anúncio do evangelho que é propagado pelo mundo, assim como o sangue de Cristo. Somos ou não somos cristãos? Somos ou não somos seguidores de Cristo? Somos ou não somos seus discípulos, imitadores? Se sim, nós precisamos ter essa disposição para morrer por Cristo. Forte isso. Agora, entendam, mesmo que tenhamos essa disposição para morrer, sermos humilhados, mesmo que sejamos levados para a matança, porque fazemos a vontade de Deus e amamos a Deus, isso não significa a nossa derrota. Jamais significa a nossa derrota. Entendem como o cristianismo é totalmente diferente do mundo? Se nós falamos para o mundo, a pessoa foi perseguida, derrotada, foi derrotada, vamos mudar o termo, foi açoitada, foi presa, o que o mundo vai pensar? Foi derrotada, o pior de todos os homens. Mas o cristianismo diz: não, aqueles que são verdadeiros cristãos, mesmo que passem por todas essas coisas, já são mais do que vencedores, por meio do amor de Cristo. Vocês estão compreendendo esse texto agora? Esse versículo que é totalmente mal entendido? Olha só, em todas estas coisas, que coisas? As 7 anteriormente ditas. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Claro, Paulo está dizendo: olha, o sofrimento, a perseguição é uma realidade. Jesus disse que nós iremos sofrer, mas isso não significa que Deus não nos ama, e não significa que algo pode nos afastar do amor de Cristo. Não, porque em todas essas coisas, mesmo quando nós estamos suportando elas, nas coisas, quando estamos em perseguição, essas coisas não podem nos afastar de Cristo. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Isso é maravilhoso. Agora observem que Paulo está dizendo: já somos e não seremos. Há uma tendência nossa de pensar apenas em questões futurísticas. Nós seremos, a glória virá, a vida eterna vai ainda começar. Mas Paulo ele está dizendo: não, observem, vocês já são, vocês estão no sofrimento, estão sendo perseguidos, estão sendo açoitados, estão sendo presos, mas vocês são vencedores. Porque Cristo já venceu na cruz, porque Cristo já morreu e já ressuscitou, porque Deus não poupou o seu único filho em nosso lugar. Aqui nós sempre explicamos que existe o já e ainda não. O já porque isso é uma garantia firme, porque Cristo já conquistou, e ainda não porque de fato ainda estamos vivendo sofrimento, e somente quando Cristo voltar que não existirá sofrimento plenamente. Mas compreendam, mesmo no sofrimento, a vitória não é uma garantia futura, a vitória já é uma realidade presente. Você está sofrendo, você já é vencedor? Não, vencedor não, mais do que vencedor. Essa ênfase de Paulo é muito importante. Por quê? Porque
ele não está dizendo aqui da vitória como o mundo quer que tenhamos a vitória. Talvez um sermão antropocêntrico, um sermão coaching, um sermão voltado para a autoajuda e para o homem, traria aqui 5 passos para você ser um vencedor, 10 passos para alcançar a vitória. Mude o seu mindset para que você alcançar o sucesso na sua vida. Uau! E Paulo está dizendo, você não precisa ser vencedor no sentido do mundo, porque você já é mais do que vencedor, mesmo que você não tenha sucesso, mesmo que você não tenha glória neste mundo, mesmo que você vá para uma cadeia por amor de Cristo, mesmo que você seja morto numa praça pública, queimado vivo. Você é vencedor, mais do que vencedor. Isso é extraordinário. Agora, entendam o final desse texto, porque sem esse final, nós não podemos compreender por que somos mais do que vencedores. O texto diz, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia que somos mais do que vencedores é o amor de Cristo. A razão de sermos mais que vencedores é este amor eterno, é este amor livre, é este amor soberano, que Ele decidiu nos amar, nos escolher, nos salvar, nos predestinar, nos justificar e nos glorificar. Essa é a garantia, não é minhas boas ações, não é os meus méritos, não é porque eu sou uma pessoa agradável e amável, todo mundo me ama. Convenhamos, meus amados, nós não somos amáveis, né? Se a gente for nos aprofundar em nós mesmos, lá no íntimo, lá quando nós somos o que realmente somos, nós somos pessoas terríveis, não é verdade? Mas Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, é isso que o texto diz. E é este amor. É interessante aqui, ele está dizendo, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que morreu na cruz, naquele dia, naquela sexta-feira da paixão, às 9 horas da manhã até às 15 horas da tarde, quando houve trevas, quando Deus Pai o abandonou e ele sentiu a angústia, antes foi açoitado, antes foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, antes ele transpirou sangue em angústia. É esse Jesus que teve que carregar a cruz, ele nos amou. É esse amor que eu quero que vocês entendam. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou. Ele morreu, mas Paulo já havia dito que ele não apenas morreu, mas ressuscitou. Ou antes, ou melhor, calma, ele não ficou na morte. Se a morte é o pior dos inimigos que o homem pode enfrentar, o nosso Deus venceu a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo não ficou prostrado na morte. E por causa dele, nele, através dele, porque somos corpo dele, povo dele, da propriedade exclusiva dele, nós também já somos mais do que vitoriosos, mesmo que sejamos crucificados igual ele. O que é fantástico aqui é porque existe uma relação entre o discípulo e o seu Senhor. Tem muito discípulo de Jesus que não quer passar por aquilo que Cristo passou. Tem muita gente que não vai passar de fato, porque Deus não reservou isso. Agora, entendam, se nós somos filhos, se nós somos discípulos, se nós estamos conectados e unidos a Cristo, o nosso sofrimento não é prova de que Ele não nos ama, mas é prova de que Ele nos ama e que fazemos parte desse corpo e que seremos glorificados quando Ele voltar. Assim como Ele, seremos ressuscitados. Por isso somos muito mais do que vencedores. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto está trabalhando sofrimentos por causa da fé. E os sofrimentos por causa da fé, nós já aprendemos, não podem nos separar do amor de Cristo. Ao contrário, nos mostra que somos amados e que estamos firmes nesse amor. Se você sofre por causa da fé, glorifique a Deus, porque é grande o seu galardão nos céus. É isso que Jesus diz no Sermão do Monte. Agora, de uma maneira geral, a partir do versículo 38, Paulo ele não fala agora unicamente dos sofrimentos, ele generaliza mesmo, ele está colocando todas as coisas. E o argumento de Paulo é que coisa alguma jamais poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Qualquer outro sofrimento que não venha através da fé, ou qualquer outra realidade, qualquer outra criatura, nada de fato pode nos separar. Vamos ler esse texto. O texto diz aí,
Continuando, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, que ele generaliza, nem qualquer coisa criada, criatura criada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo ele tem uma certeza, ele inicia dizendo, porque eu estou bem certo, plenamente certo. É interessante porque ele sempre utiliza essas expressões para dar alguns destaques. Antes ele havia dito que nós sabemos que Deus age em todas as coisas, e ele sempre enfatiza essas coisas que nós sabemos que Deus está fazendo por nós. Mas aqui ele coloca num tom mais rigoroso, um tom mais forte. E ele diz, olha, eu estou bem certo. É certeza plena, eu não tenho dúvida disso. De que nada pode nos separar do amor de Deus. Aqui nós temos uma ênfase numa doutrina maravilhosa chamada preservação dos santos, também conhecida de perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a verdade que todo verdadeiro cristão, que é salvo, convertido pelo Espírito Santo, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus converteu, que Deus transformou, ele irá perseverar até o fim. Agora, eu gosto muito da expressão que aponta para essa mesma doutrina, mas não aponta para a nossa ação, aponta para aquilo que Deus faz, porque a perseverança só acontece se Deus preserva, e Deus preserva, é essa a ênfase. É isso que nós estamos aprendendo. É isso que Paulo diz lá em Filipenses, quando ele diz, eu estou também certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Então, se Deus começou a obra salvífica em nossa vida, Ele irá terminar. É Ele que irá preservar os santos. Entenderam os dois santos? Ele que vai preservar os santos. Entenderam? Por isso que aquela história, já sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, posso fazer o que eu quiser, não é bíblica, não é cristã. Quem fala isso está longe do Evangelho. Porque se você de fato é salvo, se de fato você está sendo preservado pelo Senhor, você está sendo preservado em quê? Na santidade. Se o Espírito que é santo habita em você, você vai buscar o quê? Santidade. Como que o Espírito Santo vai habitar no seu coração sem transformar o seu coração? Não tem lógica isso. Então, Paulo ele está certo de que os verdadeiros cristãos não serão separados do amor de Cristo. Mas isso não é um placebo para cristão negligente. Nós falamos sobre isso. Isso é a convicção daqueles que todos os dias estão nessa batalha constante contra o pecado, sofrem pelo pecado, sofrem por muitas vezes ainda não conseguirem ter alcançado a santificação em certo pecado, choram, pranteiam, mas lutam constantemente pela graça do Espírito, que oram, que buscam o Senhor todos os dias, que não negligenciam as coisas do Senhor, a graça do Senhor, a adoração ao Senhor. Esses, Paulo está plenamente certo de que nada nem ninguém poderá separar de Cristo, porque são salvos. Olha aqui que ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, ele começa já com o principal inimigo, a morte não pode. Se a morte não pode, o restante então, nem a morte, nem a vida. A morte, qualquer perseguição ou qualquer coisa que nos leve a morrer, mas também qualquer coisa da vida, qualquer idolatria da vida que nos afaste do Senhor. Eu sempre falo aos irmãos que eu tenho um grilo com C.S. Lewis, né? Eu estou grilado com C.S. Lewis. Já pensou um trem desse? Porque C.S. Lewis tirou Susana do Céu de Nárnia. E aí eu dei um spoiler, se você não leu, você ganhou um spoiler e não vai querer ler mais. Sim, tirou Susana do Céu de Nárnia. Por vários livros, C.S. Lewis enfatizou que uma vez rei e rainha de Nárnia, sempre rei e rainha de Nárnia. Então Susana não poderia sair, não poderia ser tirada do céu, não poderia cair da graça, como muitas pessoas falam que é possível. Porque uma vez rei e rainha de Nárnia, sempre rei e rainha de Nárnia.
Agora ele tirou, é interessante o que ele diz. E claro, entendamos que C.S. Lewis está vivendo em 1945, mais ou menos, no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E ele disse o seguinte: Susana não veio para Nárnia, abandonou Nárnia, porque ela se esqueceu de Nárnia, e ela se preocupou mais com lingeries do que com Nárnia. C.S. Lewis. Ele falou desse jeito. Está no livro dele. Claro que o ponto aqui não é a lingerie, mas é as coisas terrenas que ele quer destacar. Susana não deveria, porque se ela de fato era a rainha de Nárnia, ela não poderia ser afastada de Nárnia. Mas há de nós refletirmos que aqueles que não são verdadeiros cristãos vão se preocupar mais com as coisas dessa vida do que com Cristo. E essa é uma coisa para a sua autoanálise. Você está preocupando mais com as coisas desta vida do que com as coisas do nosso Senhor? A palavra de Deus, Paulo nos diz que nem a vida, nem as coisas dessa vida pode nos separar. Nem anjos, criaturas celestiais, nem principados, os principais deste mundo, às vezes usado para se referir até às forças demoníacas, nem o presente que nós estamos vivendo cheio de crises, cheio de pandemia, de Covid, nem o porvir, a incerteza do futuro. A gente não sabe o que vai vir, o que nos reserva no futuro, nem poderes, mais uma expressão às vezes utilizada para se referir às forças demoníacas. Meus irmãos, Satanás já foi derrotado na cruz. Cristo já despojou os principados e as potestades, os dominadores deste mundo. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele não tem poder sobre os eleitos do Senhor. Nós já vimos isso. Quem irá nos acusar se é Deus que nos justifica? Então nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, homens, parentes, nada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Agora, eu quero dar uma ênfase, antes de nós partirmos para o final, nessa verdade maravilhosa, porque estes que não podem ser separados de Cristo, eles estão firmados no amor de Deus, é o amor de Deus Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante essa questão do que está em Cristo, poderia ser traduzido, do qual Cristo é o vínculo, é o elo, é a aliança. Vem por meio de Cristo. Aqui a ideia é bem simples. Sem Cristo, não somos amados por Deus. Cristo é o único caminho da vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo, quem não tem o Filho, João diz, não tem a vida eterna. O amor de Deus, a qual nada pode nos separar, está em Cristo, vem por meio de Cristo, porque Cristo é o único nome, o único que importa que sejamos salvos. Não, meus irmãos, todo caminho não leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Agora observe a última ênfase de Paulo, que ele conclui esse capítulo: Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Jesus Cristo, ele não é meramente um Salvador, somente um Salvador. Ele é Salvador e Senhor. Meus amados irmãos, para nós estarmos debaixo desse amor de Deus, nós precisamos ter Cristo como Senhor das nossas vidas. Mais uma ênfase de Paulo aqui, de que nós precisamos de Cristo, não meramente nessa atitude contemplativa, mas nós precisamos que Ele guie todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, que Ele controle toda a nossa vida. Ele é Senhor, Ele é o nosso Rei, nós precisamos nos submeter a Ele, é nós que precisamos dEle, nós precisamos nos humilhar aos seus pés, obedecê-lo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Uau! De fato, a nossa fé se mostra na prática. Quando nós praticamos, quando nós nos submetemos, quando deixamos a nossa vida sob o senhorio de Cristo, provamos que de fato somos dele e nada pode nos afastar do amor dele. Para refletir, eu trouxe uma citação do John Stott. Ele diz assim:
Nenhum de nós, cristãos, é imune à tentação, à dor e à tragédia. Nenhum de nós. Não caiam em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento que diz que o cristão pode ser imune a essas coisas, porque a Bíblia não diz isso. Nenhum de nós, cristãos, é imune à tentação, à dor e à tragédia. O que nós temos é a promessa de vitória sobre essas coisas. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que Ele nunca nos separará do seu amor. Entenderam a promessa? Deus não prometeu que você não irá passar por qualquer sofrimento. Ele prometeu que qualquer sofrimento nunca poderá te separar do amor dele. Aleluia. Então, na prática, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, confie no amor do Senhor. Confie no Senhor em seu amor por ti, mesmo quando tudo está ruim. Eu sei que nós estamos passando dias difíceis, mas confie que Ele te ama. E entenda que nós somos chamados a sofrer. Esse é o chamado cristão. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Às vezes nós não queremos isso, mas nós somos chamados a sofrer. Então confie, mesmo que esteja ruim, mesmo que a tribulação esteja grande. Ame o Senhor Jesus acima de tudo. De tudo, o amor dele nos leva a amá-lo. Pense nessa pergunta, reflita sobre ela. Você morreria por ele? Por amor dele? Por amor a ele, você morreria? Hoje, se chegasse aqui uma autoridade e falasse: olha, todo mundo que não se render, ou todo mundo que não negar a Jesus vai ser morto, você negaria? Você diria: não, eu prefiro a minha vida. Claro, nós não temos isso. É difícil a gente medir. Mas entenda, meu irmão, às vezes não vai chegar uma autoridade para você e vai falar: olha, negue a Jesus ou morra. Menos que você vá para a área do mundo que o evangelho é perseguido. Afeganistão, Iraque e por aí vai. Egito. Agora, tudo bem, não é isso que vem. Mas será que você não nega em outras coisas? No seu trabalho, quando alguém pergunta: você é cristão? Você fica com vergonha de dizer que é e tal. Ou quando você não prioriza o Senhor nas coisas básicas. Todos nós sabemos, o beabá da vida cristã, e eu tenho enfatizado tanto isso: adoração individual, adoração no lar, adoração pública. E aí chega o domingo, você fala: ufa, trabalhei demais essa semana, vou para o clube, vou para a roça, vou comer fora, mas não vou para a igreja. Você morreria por ele? Tome cuidado. Seu amor é demonstrado na prática. O amor faz. O amor faz. Persevere, meu irmão, na tribulação. Não desista. Compreenda que você já é mais que vencedor por causa do amor de Cristo. Está difícil? Persevere. Talvez nós não passamos tribulações tão grandes como aqueles cristãos do primeiro século passaram. Mas não importa, tribulação é tribulação. Você sabe bem a sua luta. Você sabe o que ela faz com que você sinta no seu coração, como ela te abala. Mas eu quero te dizer: persevere. Porque esse mundo é isso mesmo, é um mundo de sofrimento. Claro que nós não somos pessimistas. Um pessimista diria: você está fadado a sofrer mesmo, sofra, aguenta. Nós não falamos isso. Nós dizemos: olha, vamos sofrer sim, mas coloque tudo diante do Senhor e confie e tenha esperança da glória.
e faça disso a sua alegria, mesmo em meio à tribulação. Busque ao Senhor através da adoração individual, familiar e comunitária. O Senhor está perto dos que o buscam. Está perto. Em dias de tribulação, precisamos buscá-lo. Em dias de alegria, também precisamos buscá-lo, porque Ele está perto dos que o buscam. Em nome de Jesus, não tenha medo da morte ou da vida, ou demônios ou poderes, do futuro ou do presente. Cristo é o nosso Senhor. E uma coisa maravilhosa dessa ênfase, Cristo é o nosso Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo. Até daqueles que não se rendem da maneira que o cristão se rende a Cristo voluntariamente, até estes irão se dobrar. Claro, para o juízo, mas irão se dobrar. Porque Cristo é Senhor de tudo e de todos. Então não tenha medo. O cristão que tem medo dessas coisas precisa rever a sua fé e a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus. E por último, tenha plena certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E vive essa realidade todos os dias com gratidão. O grande desafio é tirar essa realidade do conceito, porque é muito fácil, nada pode nos separar. Todo mundo compreendeu na mente, né? Agora, joga isso para o dia a dia. O que muda na minha vida? Eu coloquei um exemplo aqui. Pelo menos gratidão. E meus irmãos, eu não quero ser hipócrita aqui. Eu não estou falando algo que eu sou craque, expert, que eu vivo feliz e grato a Deus por tudo que eu estou passando de dificuldade. Minha esposa está ali. Ela sabe muito bem qual que é a minha atitude quando alguma coisa dá errada. Como eu fico estressado e grilado, nervoso, chateado, muitas vezes murmuro. Então isso daqui é uma aplicação para mim. De fato precisamos aprender a entender que mesmo quando as circunstâncias não são da maneira que nós queremos, nós somos mais do que vencedores. Isso deve gerar gratidão em nosso coração. Eu quero finalizar com essa citação, é um pouco longa, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, do Charles Spurgeon. Eu vou lê-la e aqui nós encerramos logo após a oração. Desejo que você confie ao Senhor todos os sofrimentos do tempo presente. No mundo tereis aflições, mas aprenda pela fé a perceber que todas as coisas cooperam para o bem. E então submeta-se à vontade do Senhor. Veja a ovelha quando está sendo tosada no tosqueador. Se permanecer parada, as lâminas não a ferirão. Porém, se ela se debater, ou mesmo se encolher, será cortada. Submeta-se às mãos de Deus, e a aflição perderá o seu fio. Vontade própria e murmurações nos causam 100 vezes mais sofrimentos do que as nossas próprias aflições. Então, creia no Senhor, tendo a certeza de que a vontade dele é muito melhor do que as suas. E assim, não somente se submeta a ela, a vontade do Senhor, mas se alegre nela. Curva sua cabeça e ore. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda,
pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama e o teu amor não muda. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor eterno, que não falha. Muito obrigado por essa verdade maravilhosa, de que nada pode nos separar do seu amor. Nos perdoe, porque somos pecadores, Pai. Imploramos a sua graça e te louvamos, porque aquele que vem ao Senhor, de modo nenhum o Senhor lança fora. Edifique a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Possamos ter essa convicção de que o teu amor eterno por nós é a garantia que firmes estaremos no Senhor até o fim. E que possamos puxar essa realidade para o nosso dia a dia, para vivermos em gratidão e em adoração ao Senhor em todo o tempo. Que paremos de dar desculpas esfarrapadas para não priorizarmos o Senhor. Que entendamos o nosso erro e nos arrependamos genuinamente. E clamemos misericórdia aos teus pés. E que sintamos o seu amor renovador, transformador, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, igreja, povo, eleito e amado pelo Senhor, hoje, para todo sempre. Amém.